Estamos numa série de lições onde estamos considerando as cartas do apóstolo Pedro. No trimestre passado, nós consideramos a primeira carta. Aprendemos muito, lições maravilhosas, lições essenciais para o nosso crescimento espiritual. E nesse trimestre, nós estamos considerando a sua segunda carta, onde estamos continuando a aprendendo ensinamentos, lições muito especiais, que tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa preparação para a eternidade. E na lição que estaremos considerando, nós vamos ver um pouco sobre o desafio de permanecer em Deus para finalmente sermos mais do que vencedores. O título da lição de hoje é Procurai fazer cada vez mais firme. E em base disso, nós vamos ampliar esse assunto quando passarmos para o estudo dos tópicos desta lição. O verso áureo nós lemos na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. E o pensamento da inspiração? Aqueles que realmente se converteram foram sepultados com Cristo à semelhança de sua morte e ressuscitados da sepultura líquida à semelhança de sua ressurreição, para andar em novidade de vida. Pela fiel obediência à verdade, devem firmar cada vez mais sua vocação e eleição. Vamos esmiuçar esses conceitos apresentados aqui, então, a partir do estudo dos tópicos desta lição. Estamos recebendo o pastor Wagner Pires, ele que atende igrejas aqui em Goiânia, junto à sede da Associação Central Brasileira. E vamos então passar ao estudo. Um apelo à diligência. Primeira pergunta: qual deve ser a prioridade de nossa vida cristã? E por que isso envolve uma cruz para a nossa experiência? Bom, irmão Luzilei e demais irmãos, aqui o texto que o apóstolo apresenta, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né? Ele diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Bom, nós podemos perceber que nesta vida terrena, os seres humanos estabelecem várias prioridades, né? Prioridade de uma formatura, prioridade da casa própria, prioridade do casamento e outras mais, que dentro de um certo contexto são coisas boas. Porém, a prioridade número 1, né, seria ter uma redundância, né? Mas a prioridade número 1 na nossa vida aqui, realmente, como diz o apóstolo, é fazer firme nossa vocação e eleição. Ou seja, o sentido prioritário da minha vida aqui nessa terra não é casar, não é ter um lar em si, não é ter uma boa formatura, mas é fazer firme meu chamado e a minha escolha diante de Deus. Ou seja, Deus espera que eu coloque em primeiro lugar a minha vida espiritual, o chamado que Ele fez para mim, a vocação que eu tive, que você tem e que todos nós temos, é esse chamado que o Espírito Santo faz em nossa consciência. Quando a gente ainda está ali na casa dos 10, 12 anos de idade, entrando na idade da razão, e começamos então a perceber que há alguma voz diferente da que nós estamos acostumados ao redor, de familiares e pessoas, começa a falar em nossa consciência. E essa voz é a voz do Espírito Santo. Então ele nos chama, conforme diz aqui a palavra de Deus. E a nossa prioridade é ouvir essa voz e fazer dessa voz a coisa número 1 da nossa vida, ou seja, aceitar a vocação, que é o chamado, e seguir firme na eleição, que é a escolha que também cabe a nós. Porque Deus nos chama e cabe a nós escolhermos se vamos ou não seguir os seus conselhos. Mas aqui a prioridade número 1 é fazer firme. É realmente colocar a minha vida na direção de Deus como alvo prioritário nessa terra aqui. E ainda nessa pergunta, né, vem aí a parte 2, por que isso envolve uma cruz para a nossa experiência? Bom, Jesus diz em Mateus: e quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Por que essa expressão não tomar a sua cruz? Irmão Luzilei e demais irmãos, nós sabemos que nossa própria natureza, ela inclina para o que é errado, para o que é mal. Nascemos assim, infelizmente nascemos com tendências para o mal, com tendências errôneas, que sempre nos vai arrastar para o que é errado. Então, como Deus nos chama, como Deus coloca diante de nós uma eleição, uma escolha que nós devemos fazê-la, e isso tem que ser a nossa prioridade, mas a nossa natureza, a nossa carne não quer.
Muitas vezes nós vamos nos deparar com a nossa vontade e a vontade de Deus. E nesse contexto aqui, isso vai envolver uma cruz, porque precisamos crucificar nosso eu, nossa vontade pecaminosa, nossa vontade que muitas vezes quer ir contra a palavra de Deus, se queremos manter como prioridade o chamado de Deus. Então vai envolver uma cruz. Quando você entender que precisa abrir mão do que gostava de comer, abrir mão do que gostava de fazer, que ia contra a vontade de Deus, isso vai envolver cruz, porque a sua natureza não vai gostar. A sua natureza vai pedir para fazer o que é errado. Mas você já sabe que não é correto. Então, ao lutar contra a sua natureza, isso vai envolver uma cruz pesada. Mas que com o poder de Deus, com a graça de Jesus, é possível levar essa cruz, superar e vencê-la. Então, por isso que precisamos, como diz o texto, fazer firme esse chamado, essa vocação, independente do tamanho ou do peso que a cruz for para nós. E fazendo uso da expressão que está no título do tópico, sermos diligentes, né? Diligentes. Firme, com todo o empenho, com toda a nossa força, com todo o esmero, fazer valer esse propósito de Deus para a nossa vida. O irmão Wagner abordou a questão de que a nossa natureza ela tende para o que é errado. Para o que é errado. E além dessa briga contra a nossa natureza, nós poderíamos dizer ainda que brigamos contra aqueles que estão ao nosso redor, porque o mundo também influencia para o erro, né? Então nós temos um aspecto exterior, temos um aspecto muito mais forte que é o interior, e é uma guerra constante. Sim, é verdade. Então é uma cruz de fato. Uma cruz de fato, contra nós mesmos, contra o mundo e contra o diabo. Então nós temos 3 inimigos a vencer, né? Tem um pensamento aqui de Ellen White, está aí na notinha, na parte que está Filhos e Filhas de Deus, página 248, aqui diz assim: aquele que evita a cruz está evitando a recompensa prometida aos fiéis. Então, quem quiser ganhar coroa sem cruz, pode esquecer que não terá. Não tem coroa sem cruz. Então, nós precisamos enfrentar conflitos, combater esse conflito e vencer pelo poder de Deus se queremos receber uma coroa um dia. Então, não tem como realmente vencer na carreira espiritual, não tem como tornar-se firme e eleito, acima de tudo, né, pelo poder de Cristo, se você não levar a sua cruz, se você não realmente combatê-la com o poder de Deus, de forma alguma receberá a coroa. E a frase anterior ainda diz assim: são eleitos para carregar a cruz, caso queiram usar a coroa. Exatamente. Nós queremos usar essa coroa, né? Com certeza, mas né? precisa ser pago o preço disso. Primeiro tem que passar pelos caminhos difíceis se queremos subir no pódio. Exatamente. Existe uma corrida aí nesse percurso, né? E a todos, né? Foi assim com Cristo, não foi? Sim. Ele falou, olha, foi assim comigo. Então, eu não vim trazer paz, eu não vim trazer caminho fácil, eu vim trazer cruz. Então, se foi assim com Jesus, que era santo, imagine nós, né? Exatamente. Não vai ser fácil, mas é possível vencer. Exato. Muito bem. Eu quero desafiar você, internauta, que está acompanhando esse estudo, você, ouvinte também, que está acompanhando o estudo da lição desta semana, para que você compartilhe um momento em que fazer a vontade de Deus, você pode considerar que foi uma cruz. Mas finalmente, pela graça e poder de Deus, você realizou aquilo e percebeu que valeu a pena fazer a vontade de Deus. Tomar essa escolha, ter essa atitude, mesmo que o seu coração de repente estava pedindo para você fugir disso. Mesmo que aqueles que estavam ao seu redor estavam te forçando a uma situação onde fazer a coisa errada de repente seria muito mais fácil. Então compartilhe, escreva a sua experiência. De repente a sua experiência vai inspirar outras pessoas a tomarem também essa decisão de fazer a vontade de Deus, ainda que com dificuldade, ainda que pareça uma cruz, mas que no final vale a pena, porque esse é o caminho que nos conduzirá finalmente à vida eterna. Então, nesse primeiro tópico, nós entendemos ou temos um apelo à diligência, para que possamos valer esta vocação e eleição que Deus nos coloca diante de nós.